Muito bem, somos nós. Eu sou Felipe Azevedo. Patrícia Paz. Vocês? Aline. Maria Tereza. Luzia Oliveira. Quem mais? Pra gente ir se integrando. Beatriz. Você está falando quem está aqui, né? Beatriz. Romilda Maria. Olá, Romilda. Seja bem-vinda, Romilda. Gratidão. Bom. E muitas pessoas também que podem vir a chegar ainda e as que estão de câmeras desligadas acompanhando a gente de forma silenciosa, mas não menos importante. Estamos unidos aqui hoje mais uma vez na segunda parte desse segundo livro já do nossa instância de grupo de leitura e debate, que é a biografia de Bert Hellinger, para a grande maioria de nós que trabalha com as constelações familiares, que estudam as constelações familiares, é muito importante conhecer a trajetória desse autor, não é? Bert não foi o criador, não foi ele que trouxe dos céus essa técnica para nós. Inclusive, na biografia dele está escrito que quando ele teve a primeira experiência com constelação familiar, que ele foi representante, foi muito forte para ele. Está escrito assim. Então, você pensa, como é que o cara inventou a constelação familiar, sendo que entende o que eu estou falando? Então, ele sintetizou para nós. Mas a forma como ele sintetizou tem muito a ver com o nosso atuar como consteladores. E é essa a nossa intenção aqui da Tribo que Cuida. Conversar com vocês que são terapeutas, vocês que estão na linha de frente da ajuda com pessoas, não é? Então, vamos juntos analisar o que a trajetória de Hellinger tem a ver com aquilo que a gente faz hoje. Essa é a nossa intenção. No nosso primeiro encontro, conversamos sobre o primeiro capítulo, que é Infância e Juventude, de Hellinger, não é? E agora nós vamos um pouquinho mais à frente e começar a voltar um pouco no tempo, lá em 1946, para continuar acompanhando a trajetória de Hellinger. Topam? Esse é o nosso foco aqui hoje. Por favor, pode falar. Felipe, como eu não acompanhei a primeira aula, tem mais ou menos uma noção de qual página iria começar? Sim, hoje a gente vai começar da página 42. Ok, obrigada. Para você que não esteve no primeiro, gostaria de assistir, não esquece que a nossa reprise está disponível no canal do YouTube Tribo que Cuida. E só para dar um geralzinho sobre o primeiro capítulo, nós conversamos sobre a infância de Hellinger, né? A questão que ele foi deixado pelos pais com os avós, foi criado com os avós, não é? E como isso marcou sua vida adulta, e como as dores que ele tinha em relação à mãe e ao pai tinham a ver com tudo que ele foi buscar depois como profissional. Conversamos mais ou menos nesse teor na última aula. E hoje a gente vai seguir em frente porque ele também seguiu. Ok? Vamos então da página 42. Vida de Soldado. Para você que já conhece a nossa dinâmica, nós não paramos para ler o livro todinho juntos, né? A gente espera que vocês possam ter lido já, ou quem não, possa fazer a leitura depois. E vamos passando aqui pelo aquilo que a gente acredita como essencial, ok? Alguma pergunta antes da gente dar o pontapé inicial? Seguir em frente? Bom, então vamos lá. Vida de Soldado. É o capítulo 2. Aqui tem a explicação de todo o contexto histórico até chegar no alistamento do Hellinger como soldado, né? E aí vale a gente fazer a leitura da página 45 até a 48, para a gente ir começando a se situar. O que vocês acham, topam? Perfeito. Bom, então quem tem o livro aí, para a gente ir, cada um vai lendo um parágrafo, para a gente ir fazendo uma leitura dinâmica, o que vocês acham? Porque essa parte do texto vai ser um pouco longa. Euzi, mais alguém? Aline, muito bem.
Bom, então vamos em frente. Aqui é quando Hellinger começa a ter a primeira experiência dele com a guerra. Então vamos às suas próprias palavras. Eu começo e aí a gente vai passando. Como soldado de infantaria, fui posicionado na linha de frente ocidental na França, ou seja, na missão de combate. Entre nossos equipamentos havia, entre outras coisas, capacetes de aço, botas com solo de couro e cravos de ferro, máscara de gás, mochila e, dependendo do caso, fuzil ou submetralhadora. Aline, pode continuar, por favor? Foi uma longa época de mortes, não apenas na linha de frente, mas também no país. Muitos colegas morreram ao meu lado ou foram gravemente feridos. Na época, uma companhia era composta por apenas 60 a 70 soldados. Após 8 dias de operação, talvez ainda restassem 20. Os outros tinham morrido, sido feridos ou capturados. Então, simplesmente se formava uma nova companhia, que era enviada à batalha e após 8 dias, mais uma vez restavam apenas 20. E assim por diante. São experiências que marcaram profundamente. Em tempos de guerra, fazem parte da vida normal. Não há espaço para o luto. Muito obrigado. Mais alguém que possa ler? Posso ler agora, Felipe? Por favor. Toda companhia era uma comunidade. Dependíamos uns dos outros. Precisávamos uns dos outros e cuidávamos uns dos outros. Nosso apoio era mútuo. Vivíamos em grande camaradagem e não havia diferenças de classe. Todos eram iguais. Para mim, isso era uma novidade. Antes da guerra, os estudantes do ensino médio ficavam entre si. Naquele momento, no campo de batalha, todos os níveis de escolaridade estavam unidos, em um ambiente em que se tratava de vida e de morte. O diploma de segundo grau já não tinha importância. Fiquei muito impressionada ao perceber as diferenças entre cada pessoa. Quantas experiências distintas cada uma delas trazia da vida antes da guerra. No entanto, ali estávamos unidos e próximos uns dos outros. Perfeito. Então, vamos fazer uma pausa aqui. Vocês estão acompanhando então, né? Sim. Aqui mais ou menos o contexto do que foi que ele viveu ali. Muito sofrimento, né, Felipe? Além do sofrimento, uma coisa que a gente precisa ter noção aqui, que eu gostaria de apontar, é o seguinte: imaginem esse contexto. Vamos lá, vamos comigo. Imaginem que nós estamos nesse contexto. Estamos numa casa com 20 pessoas e no final vão sobrar 8. E todo dia é isso. Quem é que caminha ao nosso lado? A morte. Então, todo esse capítulo aqui vai ter esse tom. Não é simplesmente a guerra, o pesado, isso, o sofrimento da coisa, perdão. É a proximidade com a morte. Quem mais pode continuar? Eu posso. Ficamos nós 3, foi? Se quiser outra pessoa, tudo Quem bem. mais? À vontade. Eu sigo e depois alguém mais. No entanto, uma coisa nos tornava iguais. Nenhum de nós havia tido juventude que nos fora roubada por Hitler e seus promotores bélicos. Não havia espaço para a descoberta de si mesmo, tão valorizada a partir da geração que veio depois da minha. Às vezes, penso que essa geração estava inexplicavelmente ligada a nós, ou sem juventude. Como se tivesse recuperado com entusiasmo e intensidade aquilo que nos fora negado. Revolução estudantil, eu vou falar só a letra K, Beatles e Rolling Stones, movimento hippie e flower power, quase no mundo inteiro. Tudo isso passou como um furacão pela sociedade determinada por regras, normas e proibições. Meu Deus, como eu estava distante da minha geração, o slogan "Imagine só, é guerra e ninguém vai participar". Afinal, fomos entregues à matança e muitos de nós à morte. Metade dos meus colegas de classe morreu na Segunda Guerra Mundial, algo que na época não era nada especial.
Eu mesmo tinha a sensação de estar envolvida em uma situação da qual não podia escapar. Acima de mim reinava um poder ao mesmo tempo sinistro e secreto, que me expunha constantemente ao risco de vida. Ainda hoje me admiro por ter conseguido sair ileso de tudo aquilo. Muitas vezes escapei da morte por pouco. Por exemplo, quando tivemos de atravessar um campo minado, pois não havia outro meio de nos salvarmos. Vamos fazer uma pausa aqui. E vocês perceberam que interessante que o Hellinger está fazendo aqui um paralelo entre o comportamento das gerações, entende? Como se o expressar de uma geração dos hippies, por exemplo, não é? Está intimamente ligado com esse passado de escuridão e terror. Justamente por isso se expressa. Interessante, não é? Se a gente começa a pensar que ele fala que tudo é uma grande alma só, e faz sentido observar esses movimentos no tempo, não é? Bom, era só um parênteses, porque eu achei bem interessante isso. É aqui Mas que a só gente faz vai, sentido, né? vai entrar, começar a entrar na essência da coisa. Quem mais poderia continuar? A morte simplesmente estava sempre ao nosso lado. A qualquer momento, podíamos ser atingidos por um tiro e nunca sabíamos se sobreviveríamos a uma batalha. Se tudo corresse bem, podíamos respirar aliviados. Tudo se concentrava no momento. Aham. Tudo se concentrava no momento. Né? Hoje a gente sabe que essa coisa de estar presente no aqui e agora tem livros sobre isso, correntes filosóficas, religiões apontam para esse sentido. E aqui é isso que ele está falando, que essa situação de não saber se você vai estar vivo daqui a pouco, te concentre no agora. Legal, né? Quer dizer, interessante pelo menos. No entanto, essa onipresença constante da morte também nos tirava o medo dela. Até hoje, a proximidade com a morte é algo familiar para mim. Graças a ela, não concebo a morte como algo assustador e aceito o meu próprio fim. Ao mesmo tempo, essa proximidade com a morte deu uma forma mais intensa à minha vida, uma experiência partilhada pela maioria dos sobreviventes de guerra. Essas pessoas têm em comum uma força especial. Uma aceitação que permite configurar o próprio ser. Onde mais as mulheres que trabalham nos escombros encontrariam forças para reduzir o entulho e tirar a argamassa dos tijolos após o horror dos bombardeios noturnos? Onde os soldados que regressavam da guerra encontrariam forças para construir uma nova existência a partir do nada? Depois de anos de encarceramento debilitante. Então aqui a força que se advém de destinos difíceis, compreendem? Notam? Até hoje, a proximidade com a morte é algo familiar para mim. E que força a gente observa nesse homem, não é? Não estamos aqui para endeusar Hellinger e colocar ele num pedestal. Não, a gente, inclusive, começou esse encontro meditando e olhando nos olhos dele, vendo enquanto aqui trata-se de um ser humano, não é? Isso precisa ficar claro. A gente não está aqui, ele é incrível. Não. Vamos ver a trajetória de um homem, né? Com suas forças e suas limitações. Então, eu acho importante isso, porque toda a força que vem com o Hellinger depois, de comunicar aquilo que ele estava vendo, que ele aprendeu e fazer esse trabalho, que nos une aqui hoje, advém de tudo isso que nós estamos lendo aqui. E por que eu estou falando isso? Para que a gente também possa fazer esse exercício com a gente mesmo, né? Muita gente aí passou por muita dor na vida, depois se tornou uma leoa. E até hoje fala com dor e com mágoa daquele momento, como se não quisesse viver. Como se não quisesse ser uma leoa, entende? Isso que Hellinger está fazendo. Os paralelos aqui. As pessoas também adquirem forças por meio do seu destino, das tarefas que são obrigadas a dominar e da superação do sofrimento. Além disso, parece que são, sobretudo, as pessoas com quem estiveram ligadas que lhes dão peso, força e amplitude, como em um círculo invisível ao seu redor. Entende? Cada parágrafo aqui é para parar um pouquinho e observar o quão grande é o que ele está falando aqui. Imaginem vocês que existe um círculo invisível ao redor de vocês, onde os seus ancestrais, aquelas pessoas que te dão força, que cuidam do seu destino e que te influenciam de qualquer maneira, estão aqui, entende?
É isso que ele está falando. O que é uma constelação familiar, se não abrir espaço para que esse círculo da pessoa se manifeste? Estão me acompanhando? Sim. Assim como uma árvore, né, Felipe? Os nossos ancestrais são as nossas raízes. E é de lá que vem a nossa força. Quando a gente, como árvore, sente que é necessário se nutrir, a gente percebe que essa nutrição vem a partir daquilo que veio antes, daquelas nossas raízes que se estenderam para que a gente estivesse aqui agora, né? Isso, e aí é isso que é uma constelação, quando a gente permite ver tudo aquilo que foi, né? E toda a força que vem com aquilo que foi. É isso aí. Quem sabe a gente pode experienciar isso. Convido vocês a meditar. Topam? Posso Então, te... pode falar. Não, porque você falou uma frase aí que me tocou anteriormente. Eu queria que você tentasse repetir para mim, porque o finalzinho fugiu. Quando você fala que quando a gente já passou por tanto sofrimento, que a gente se torna uma leoa, supera isso, a gente ainda o quê? Muitas pessoas, quando chegam lá, depois de ganhar essa força extra, quando elas falam daquele momento difícil da vida, quando elas acessam essas memórias, elas acessam ainda com pesar, como se não quisesse viver, como se não quisesse ter vivido aquilo. E aqui a minha questão é o quanto esse olhar, puxa, eu acho que eu não devia ter vivido isso, tira a força da leoa, entende? Que nasceu daquela dor. Mas mais do que falar, a gente É o, pode experienciar. é o rejeitar, né, Felipe? É a não inclusão daquilo que foi. É o olhar, o nosso olhar, ele é vivo, porque nós somos filhos, nós somos vivos. Então aquilo que a gente direciona o nosso olhar se avivifica, nosso olhar nutre, seja o que for. Então se o meu olhar olha para o meu passado com um olhar, com uma impressão de aquilo não deveria ter sido assim, eu tiro força do meu presente. Da Agora eu mesma entendi. forma, como se eu olho para o pai dos meus filhos e penso, olha, esse relacionamento foi um erro na minha vida. Se eu pudesse, não teria, de verdade. Tiro força dos meus filhos. É o mesmo conceito. O meu olhar, como ele olha para o meu passado. Por isso que ler toda essa trajetória do Hellinger, quero que sirva para a gente se enriquecer como constelador e também para que a gente tenha um pouquinho mais de consciência da nossa própria trajetória, sacou? Entendi, obrigada. Então vamos lá, fechamos os olhos um pouco, procuramos um lugar mais confortável, tanto na cadeira quanto dentro de nós mesmas, nós mesmos. Sem pressa, vamos meditar. Primeiramente, eu respiro fundo, conscientemente. Procurando alguma forma de deixar minha coluna mais reta possível e ao mesmo tempo relaxada. Como se estivéssemos, meninas, sentados na poltrona de um cinema. E na tela vai começar a passar uma memória da vida de vocês. Uma memória de um dia muito difícil que vocês viveram, da fase mais difícil que vocês atravessaram na vida. Aquele momento onde estavam perdidas. Sentiam medo. Qual foi a fase mais difícil da sua vida? Deixe que ela se manifeste na sua memória. Aqui e agora. Reviva esse passado.
olho nos meus olhos. Eu hoje olho para mim, naquele tempo. Já que hoje eu sei tudo o que aconteceu depois daquilo, com que olhos eu olho para mim? Qual é o olhar que eu tenho para mim naquele tempo? Qual é a mensagem que eu tenho para mim? Talvez surja um gesto, uma palavra. De alguma forma, eu agradeço a mim mesma pela força de atravessar aquele momento. Agradeço. E abro meu coração, como se abrisse mesmo uma porta, para que essa dor possa então descansar. Saibam, meninas, que existem muitas outras partes de vocês para a gente resgatar nesse coração. Muitas. Essa foi só uma delas. E assim é. E aos pouquinhos, vou voltando para a sala do cinema, respirando fundo. E abrindo os meus olhos para voltar a minha atenção para o aqui e agora. Como foi a experiência para vocês? Profunda, Conseguiu acessar algum momento? muito. Importante. Emocionei muito aqui. Bem, a maioria de nós, meninas, não quer vivenciar experiências muito difíceis. A gente quer permanecer no conforto. Porém, a mesma força que você tem para se abrir para o sucesso,
Vejam bem, imagina que força você precisa ter para fazer uma constelação no meio de 5.000 pessoas olhando para sua cara assim. Imagina a sua estrutura. Aguenta? Entende o que eu tô dizendo? Você vai aguentar? Você vai dar conta ou você vai... Peraí, entende? A força para a gente suportar o sucesso é a mesma que a gente suporta o medo. Aqui a gente está passando pela trajetória de Hering, vocês vão ver que ela vai de um extremo para o outro. Desde enterrar os seus amigos até ser aplaudido por pessoas de mais de 20 países ao mesmo tempo. Coragem de viver a vida. Bom, vamos ao último parágrafo, então, dessa parte que eu gostaria de trazer para vocês. Você pode ler, por favor, a página 48? É o último parágrafo antes do título O Convidado, Aline. É a 38. síntese. 48, isso, o parágrafo acima do título O Convidado, que é a síntese de tudo que a gente leu até agora. No que se refere? Isso. Seria esse? Uhum. No que se refere a mim, de onde, se não dessa experiência de proximidade com a morte, terei força para tomar decisões reprovadas por outras pessoas, mas que foram decisivas para meu ulterior modo de viver. Escrevi muitas histórias. Uma delas trata dessa proximidade com a morte. Muito obrigado. Então, de onde, se não, dessa experiência de proximidade com a morte, tirei força para tomar decisões reprovadas por outras pessoas? É aqui que a gente se trava, entendeu? Bom, já que Hedinger está colocando aqui que ele tirou essa força toda da experiência com a morte, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um exercício, nós e a nossa própria morte. Já pensaram nisso? Já fizeram isso? Você já parou para pensar que você vai morrer? Tá vendo esse corpo aí que você tá aí habitando agora? Sabia que em algum momento ele vai para dentro de um caixão? Você sabia disso? Como é para vocês? Bom, eu vou falar uma coisa para vocês. A gente tem medo de falar sobre isso, porque é como se inconscientemente ou conscientemente nós tivéssemos medo de atrair quando a gente fala. E aí a gente foge, não é? Porém, aqui a gente está lendo que essa proximidade, então, não fugir, então, pode dar uma força que a gente nem sabe que existe. Qual é a minha intenção? Que a gente olhe para essa morte. Topo? Verdadeiramente? Sim. Muito bem. Então, nós vamos experienciar. Nós vamos vivenciar de vários níveis diferentes essa consciência de finitude. Ok? Primeiramente, deixa eu escutar. Vocês, como é para vocês essa ideia de finitude? Patrícia, por exemplo, você já trabalhou bastante esse aspecto dentro de você, Patrícia, ou não? O que você tem a me dizer? Eu já trabalhei, já fiz esse exercício de imaginar o que seria a morte dentro de uma imersão, né, de um curso de imersão. Eu já fiz esse exercício e me dou conta de que me veio muito na mente, Felipe, aquela história do monge que leva o discípulo no lago e mergulha a cabeça dele, né? Para ele sentir aquilo, né? Sentir a falta de ar e lutar, né? E aí, a morte para mim é isso.
Eu sei que ela vai vir um dia. Eu sei que não vou estar presente para sempre. Mas o importante é o que eu vivencio hoje, agora. Isso é importante para mim, né? E quando eu vejo a morte, eu tinha medo antigamente, mas hoje eu percebo que ela me acompanhou desde o momento que eu nasci. E aí eu prefiro tê-la como aliada, como amiga. Tá tudo bem. Exatamente isso que a gente vai tentar experienciar hoje, tá bom? São 3 partes de experiência. A primeira nós vamos fazer um exercício. A segunda nós vamos fazer uma meditação. Ok? E na terceira depois eu falo. Primeiramente, nós vamos fazer um exercício onde nós vamos entrar no campo. Simples assim. Eu vou colocar aqui 2 bonequinhos. Vou montar o campo aqui rapidamente para que vocês mesmos possam ter uma imagem visual aqui. Cada uma de vocês vai projetar vocês mesmas aqui nos bonecos que eu vou mostrar. Vamos olhar nos olhos da morte. Topam? Todas vocês são convidadas a serem trabalhadas agora. Todas, todas. Quem está com a câmera desligada, quem está no aeroporto, quem está no trabalho, quem está brigando com a família. Respirem fundo todas antes de entrar no campo, por favor. O que eu peço para vocês? Peço que mesmo que vocês tenham já clareza de como vocês estão em relação à morte, a gente se abra para ver como se fosse pela primeira vez como a nossa alma está em relação à morte, não a nossa consciência individual. Então, por isso, é novo. Por quê? Porque é maior. Aqui, esse representante é cada um de nós aqui. Cada uma de vocês vai ver vocês. Maria Tereza vai olhar e vai ver Maria Tereza. Patrícia vai ver Patrícia e assim por diante. Somos nós. Ok? E esse representante é, então, a morte. Vou chamar todo mundo para entrar no campo agora como se fosse entrar numa constelação de outra pessoa. Respirar fundo, entrar primeiro aqui. Nós. Eu consigo olhar para a morte? Consigo olhar nos olhos dela? Registro. Se eu consigo olhar, o que acontece quando eu olho? O que eu vejo quando eu olho? O que me aparece, não? O que surge? Minha morte, hein? Literalmente. Não fujam, não maqueiem. Isso aqui é a minha morte. Cada um de nós vai morrer uma hora. Esse aqui é o nosso momento. Força para ser real. Algo que eu queira dizer para esse representante? Respiro fundo e vou começando a entrar no outro campo, no campo do outro. Permito-me ser a minha morte a olhar para mim.
Permito-me. O que acontece quando olha? O que eu vejo quando olho? Tem algo que eu queira dizer? Então, por um momento, eu deixo fluir. Seja o que for que aconteça. Muito bem. A pergunta é: conseguiram entrar nesse campo? Mais do que isso, conseguiram captar qual é a contato essencial aí? Qual é a mensagem? Sim. Algo que vocês queiram compartilhar? Comentar? Perguntar? Quer que comente Depois da Mila, experiência? gostaria. Pode falar. Pode ser Eu, a a Aline. Rosita, a Mila. Pode ser você, Aline. Ai, meu coração tá tuc, 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 tuc. A frase que eu podia falar que ficou no conjunto é vida e morte é uma coisa só. Morte é bem generosa comigo. Muito generosa. Bem, Meu coração tá para sair. Deixa eu falar mais vocês. Posso compartilhar a minha, Felipe? claro. Olha, foi quase o mesmo sentimento da Aline, né? Eu senti palpitação, uma certa angústia, mas eu consegui olhar nos olhos da morte. E quando eu estava conectada com a morte, eu já olhava para Euzi em paz, um sentimento de tranquilidade, e houve uma necessidade, assim, uma vontade assim, de ambas as partes de se aproximar. E eu até registrei aqui, eu no papel de Euzi, olhando para a morte, eu disse para ela, eu vejo você, porque eu a olhei nos olhos, e ela também me olhou nos olhos. E ali, mais no finalzinho, houve realmente assim, uma vontade de se aproximar e até de se abraçar. Foi emocionante. Como a Aline fechou muito bem, parece uma coisa só mesmo. A sensação que a gente tem é essa. Vida e morte são indissociáveis. Sim, mas a gente como constelador, aqui só praticamente só tem constelador, a gente já sente o faro de emaranhamento sistêmico, assim. Você fala da morte como se fosse uma pessoa. Para mim, é como se tivesse alguém lá. Faro sistêmico, consteladores, faro sistêmico. Ah, pode fazer sentido, eu não sei, assim, mas foi essa, assim. Eu consegui olhar nos olhos e ela também me olhou nos olhos. Claro, sim, eu entendi tudo isso. Mas pelas experiências que eu tenho, tem essa dinâmica assim também, Felipe? Eu creio que tem, tá? Bem, tudo bem. Eu também, quando fiz esse exercício, e sempre que eu faço, é como se surgisse uma pessoa também. Às vezes acontece. O meu não surgiu, Felipe. Que bom. Cada um vai ter mesmo uma experiência, né? Beatriz? Então, aqui o coração ficou bem acelerado e por um momento, no primeiro momento, quando eu estava na Beatriz, eu consegui olhar nos olhos da morte e, assim,
coragem, né? E aí, por um momento, eu fechei os olhos e eu vi, assim, um bloco escuro e uma coisa bem gigantesca, assim, uma força, uma luz que vinha recolher aquilo. Que legal. Foi isso. E aí, depois, quando entrei no papel da morte, aí eu continuei só sentindo essa palpitação, assim, o coração bem ofegante, meio angustiante. E aí foi só mesmo. Obrigado por compartilhar. Vamos em frente? Felipe, Hum. eu não consegui olhar nos olhos da morte. Não consegui mesmo. E depois, quando você pediu para a gente assumir o papel dela, eu estava achando que eu não ia conseguir, mas eu consegui. E como foi? Como outra coisa completamente diferente, olhando para mim, só que eu não me via em todo o contorno. Eu me via, Maria Tereza, como alguma coisa não acabada. Uhum. Então, me ficou a mensagem. Existem milhares de filmes que a pessoa, então, se encontra com a morte de alguma forma e muda totalmente sua própria vida. A Cabana, por exemplo, Clique com Adam Sandler. Nossa, o que não falta é filme que tem... A pessoa chega perto da morte, então entende tudo que é mais importante. O mais interessante da nossa experiência humana é que ela é dual. A gente, se você observar, nós somos divididos em dois. Tudo a gente divide em dois. Então, a gente só conhece o doce porque a gente conhece o salgado. A gente só conhece a alegria porque a gente conhece a tristeza. E quando a gente não olha para a morte, a gente acaba que também não olha para a vida, entende? E aí a gente fica no meio do caminho. Hellinger não. Hellinger foi nas trincheiras, entende? Olhou nos olhos de um e também nos olhos de outro. E quando ele olhou nos olhos da vida, ele descobriu um montão de coisa que compartilhou com a gente, que é justamente o que a gente está discutindo agora. Então é coragem a palavra. Coragem. Porque às vezes ela pode ser bela. Já pararam para pensar nisso? Podemos fazer o segundo passo. Voltamos a meditar então, fechamos os olhos. Para observar como a morte pode ser, no final das contas, uma experiência de amor. Então fecho os meus olhos e respiro fundo. Começando um processo de respiração consciente, ou seja, eu começo a perceber que foi a luz do sol que tocou na terra, que fez brotar a semente, que gerou então esse ar que eu estou respirando. E quando eu coloco ele dentro de mim, ele alimenta então o meu cérebro, meus batimentos cardíacos, e eu solto, fazendo a combustão daquilo que eu não preciso mais. Respiro consciente de que essa respiração que me mantém conectado ao todo. Quando eu respiro e inspiro, eu me coloco num ritmo. Quando eu me coloco num ritmo, eu tô igualzinho a tudo. O sol, a lua, as estrelas, tudo tá no seu ritmo. E eu também. Sou parte da grande música. Agora, começo a imaginar que eu estou no centro de uma casa, como se fosse a casa da minha alma. Um lugar onde eu me sinto em casa, literalmente, onde nenhum problema pode me atingir.
Como se eu tivesse sentada numa cadeira bem no centro dessa casa. E não há portas. Não há portas. Aos poucos, eu vou começando a receber as pessoas da minha vida, aquelas que mais me amam, se aproximam, entram em minha casa, trazem algo para mim. Todas as pessoas que eu amo estão aqui. Em silêncio, olhando para mim. Todas olham para mim. Como estão essas pessoas? Com que olhar elas veem a minha partida? Com que olhar se despedem de mim? Como se cada um deixasse algo e partisse. Aqueles que têm um vínculo profundo comigo permanecem um pouquinho mais. Minha morte é real. Quem são as pessoas que ficaram mais próximas de mim? Com mais dificuldade de ir embora? Amor. É o que fica no final das contas. E ao abrir os olhos, meninas, vocês vão se deparar com o presente, que é estar viva. Temos um longo tempo ainda. Se nossa vida fosse um livro, a gente está perto da metade ainda. Consciência da morte, hein? Quanto mais difícil para nós for olhar para essa nossa morte, mais difícil será também olhar para a vida plena. Vida plena. Às vezes a gente fica num limbo no meio do caminho. Bom, o que significa exatamente ter a morte como conselheira? Eu tenho uma constelação para fazer, mas eu tô com medo.
Tô com medo de falar alguma coisa que atrapalhe. Tô com medo de não conseguir fluir. Aham. E se eu souber? E se eu imaginar que eu vou morrer amanhã? Ah, então eu vou fazer. Me jogo de bungee jump, entende? Faço com o coração, entende? Tem um projeto que eu sempre quis fazer, mas não sei se tenho força. Se você souber que você só tem mais 2 anos de vida. Ah, então agora eu vou deixar esse sementinha pro mundo aí, vou fazer porque eu sei que tá acabando, entende? Eu vou fazer com a minha alma, porque aquilo ali é o que eu tô deixando. Vocês estão entendendo aonde que a consciência da morte pode nos dar força? Na dissolução do medo. Porque foi isso que Hellinger precisou fazer. Guiado pela própria vida, né? Faz sentido para vocês? Bem, como tem sido então essa experiência de se aproximar da morte? Para mim foi muito doloroso. Eu vi. Por que doeu? Não sei, eu pensei mais na minha filha. Ah, então agora você pode dar um abraço bem apertado nela, bem apertado. Entende? É aí que tá. E aí é nesse abraço apertado que a consciência da morte nos dá força. Às vezes as pessoas esquecem que isso é verdade e aí a gente fica no celular. Nossa filha tá aqui e a gente... Peraí, filha. Isso é a inconsciência da morte. Quando eu tô consciente da morte, tanto para mim quanto para o outro, então cada momento é um presente valioso que eu vou desfrutar com todo o meu amor. Faz sentido? Faz sentido, todo sentido. E o que mais? Posso falar, Felipe? Claro. Na verdade, eu me surpreendi e as pessoas me olhavam muito admiradas, né? Me emocionei muito. Quem demorou a ir embora foram meus pais, eles foram os primeiros a chegar, e os últimos a se afastar. Muito forte, muito lindo, muito coroando buscas atuais. Que bom. Muito forte. Gratidão. Por mais que seja difícil, quando a gente se aproxima assim da fronteira da morte, o essencial fica claro. Claro. E é aí que a gente vê o que Hellinger quis dizer com o essencial é simples. Meu pai, minha mãe e eu. Aquilo que me importa. O resto, eu dou tchau, deixo pra trás. Tô só de passagem. Alguém que queira compartilhar ou seguimos em frente? Qual que é a essência? Pegar esse medo da morte que a gente tem, danado, olhar para ele e transformar ele em força. Felipe, eu vou colocar lá no grupo da Tribo que Cuida um vídeo que eu acho que vem muito calhar para esse momento, sobre a doutora Ana Cláudia Arantes, né? Ela é médica da USP em cuidados paliativos. E a experiência dela nesse vídeo é bastante rica em relação a gente olhar para a morte como um dia que vale a pena ser vivido. Sim. Vou compartilhar lá no grupo da Tribo que Cuida. É um bom pensamento para ter quando você acorda. Sabia que eu posso morrer hoje? Tem um livro do Paulo Coelho que eu gosto, chama-se Verônica Decide Morrer.
É o médico que cura uma paciente de depressão, sim, dizendo para ela que ela tem 1 ano de vida. E nunca diz que é mentira, nunca. Quando dá 1 ano, ela fica esperando a morte assim, cada dia chegar, entende? E pronto. Viveu como nunca. Despertou. Sabe quem mais despertou próximo da morte? Anton Hellinger. Na página 50 adiante, ele começa a relatar o período em que foi preso, né? Ele foi prisioneiro de guerra nos Estados Unidos. E foi 1 ano de trabalho forçado e, assim, péssimas condições, né? E no meio do relato tem algo importante para nossa reflexão aqui, que eu queria ler para vocês na página 53. É o penúltimo parágrafo da página 53. Nesse período, um soldado americano sempre fazia guarda perto de mim e se postava à minha frente, como para me proteger. Por quê? Muitas vezes meus colegas zombavam dele, que pelo que supunhamos não entendia alemão. Esse aí é viado, diziam, ou então gozavam de seus cabelinhos ruivos. Eu não gostava disso, sempre os exortava a pararem com esse falatório depreciativo e desrespeitoso. Vocês não deveriam falar assim, admoestá-los. Olha só como é o destino. Então, o soldado falava alemão e passou a proteger Hellinger. Percebem como a luz da honestidade e de ser verdadeiro e puro nos protege? Notam isso? Parece coisa de filme isso aqui, não é verdade? E são coisas que a gente não faz. Às vezes a gente é constelador, tá adquirindo consciência de várias coisas. Ouve alguém falando aquela coisa que, sabe? Mas a gente puxa, eu não quero ensinar nada para ninguém, até eu falar isso que eu sei, entende? Para a pessoa vai se sentir, aí a gente, nossa, poxa, é verdade. Então, assim, a pureza de ser quem se é, entendendo o que eu estou dizendo? A pureza de ser quem se é, de dizer o que você acredita, mesmo que gere um ruído ali, sabe? Isso é importante. Ao mesmo tempo que ele vai contando, né, o que aconteceu, ele vai também trazendo temas importantes durante a leitura. Vocês que leram devem ter percebido, né? E isso nos toma. Muito bem. E aí a gente vai começando a caminhar, então, para o final desse capítulo, onde ele conta um período realmente muito difícil, onde ele teve que fugir num trem, num espaço bem pequenininho. Foi assim que ele conseguiu fugir dos Estados Unidos, passou fome, né? Ele conta que ele atravessou um campo minado, ou seja, cada passo ali, em síntese, foi um período sombrio da trajetória de Bert Hellinger. Bastante sombrio. E aí a gente vem para o capítulo 3, que é bem curtinho, não é? Que é Vida e Ordem na Ordenação, para vocês que leram. Aqui a gente está falando do período de 1946 a 1953. Aqui tem algo importante no começo desse capítulo, que é a noção de que este homem aqui é Anton Hellinger. E que Bert foi o nome de religião que foi dado para ele quando ele saiu da guerra, justamente, entrou agora nesse capítulo 3, na ordenação. E ali, quando ele entrou, ele recebeu o nome de Suitbert, que é, na verdade, o nome de um santo, ali daquela região, inclusive, canonizado na Alemanha. Então, Anton Hellinger é o homem que nós falamos tanto, mais conhecido como Bert, mas Bert recebeu depois, justamente agora nesse momento em que ele sai da guerra e a primeira coisa que ele faz, como depois de sair dessa experiência terrível, é entrar nessa ordenação. Certo?
Ele conta nesse período também algo importante, que quando ele chegou em casa, que ele conseguiu fugir, a mãe dele abriu a porta, olhou para ele, sentou assustado e disse: achei que era seu irmão, né? Que também foi uma experiência de reforça aquilo que a gente conversou no outro encontro sobre movimento de amor interrompido, vivenciado ali por Bert Hellinger, não é? O fato é que são dois momentos muito distintos, né, da trajetória. Um é em Anton Hellinger, a guerra, o trauma, entende? E depois vem Bert Hellinger, Sweet Bert, entende? Nesse período de ordenação, ele se recolhia o dia inteiro em meditação, em oração, ao mosteiro mesmo ali, com sua disciplina. Oração, jejum, meditação, não é? Então, foi ali naquele período onde ele foi curando a alma dele de tudo aquilo que ele tinha vivenciado ali. Notam? E é assim que o passado tem a ver com o presente, entende? Ele foi atrás de uma luz, da luz da religião. Por quê? Porque precisava, porque a alma estava doente, entende? E é justamente no momento em que ele encontra essa luz, essa calma, essa cura interior, que o passado se faz presente. É isso que eu falo para vocês. A presença do passado. Certo? Tem uma síntese na página 63. Quem pode ler para mim, por favor? Na página 63, deixa eu encontrar. É o segundo parágrafo. Por isso, alguém poderia fazer a gentileza? Por isso, Uhum. é com gratidão que me recordo do tempo de noviciado. Para mim, esse modo de vida foi muito valioso. Minha alma se curou sob a proteção da vida no mosteiro, e as imagens da guerra e da morte perderam, em parte, seu poder. Além disso, atrás daqueles muros, o medo de perigos iminentes cedeu espaço a uma paz e a uma serenidade interiores. Segue? Exatamente. Não, é isso daí. Muito obrigado, Aline. Essa é a síntese do capítulo, percebe? Como esse período foi um período de cura para ele. E ali, lá no penúltimo capítulo, ele vai dizer algo que veio dessa experiência toda. Ó. Recolhimento e vazio estão associados. Porém, como é possível esvaziar-se? E aí tem tudo a ver com o que a gente fala, hein? Centro vazio, não é isso? Agora notam como é importante isso, né? Chegar-se ao vazio aceitando-se tudo, chega-se ao vazio aceitando-se tudo tal como é. Hellinger chegou nessa conclusão depois de viver tudo isso que a gente está conversando. Entendem? E, no entanto, às vezes a gente tem a ilusão de que a gente vai ouvir, esse é o centro vazio, pum, entendi. Então aqui estou. O centro vazio é uma conquista espiritual. E o que a gente está tentando fazer aqui com vocês hoje é apontar o caminho. Quando se aceita, renuncia-se à distinção entre melhor e pior. Isso se dá sem arrependimento, sem arrepender-se de culpa, por exemplo. Também se dá sem exigências, nem esperanças, nem acusações. É a aceitação do mundo tal como ele é. Alguma pergunta até aqui? Alguma colocação? Estão me acompanhando? É bastante coisa, né? Pra gente ir elaborando. Só isso parece simples, né? Aceitar o mundo tal qual é, mas não é. Isso daqui que Hellinger colocou aqui, meninas, é o mais difícil, é o maior desafio no caminho do Consolador. Purificar a nossa visão de bom e ruim. Isso ainda atua muito como uma viseira. E a realidade, ela tá do outro lado dessa viseira. Ela é o que ela é, simples assim.
tal como a natureza. Imagina uma terra sem seres humanos, só com natureza. Animais, plantas. Imagine esse cenário. Perguntas como, que horas são agora? Que dia é hoje? Não fariam muito sentido. No entanto, essa realidade que é assim, simplesmente é, constante, sem tempo, sem contagem, ela é real, tão real quanto o cenário que a gente acabou de imaginar. Mas não, a gente está condicionando ela atrás do nosso pensamento, entende? Fenomenologia, que é o que leva o nome, né, que está embasado nesse trabalho todo de Heringer, é justamente a escola de fenomenologia leva a gente a isso, a purificar a gente dessas pressuposições que a gente já tem para a realidade, para então aprender a realidade em si. Entende o que eu estou dizendo? Começar a ver um mundo diferente. Isso requer decisão, treinamento e tempo. Não tem outro jeito. São novos paradigmas. Vocês sabem o que é um paradigma? Alguém pode dizer o que é um paradigma? Para mim, assim, não sei estruturar isso não, mas é todo o modelo, aquilo que a gente acredita, aquilo que é verdade para a gente, né? Aquilo que faz parte da nossa realidade. Acho que é os modelos mesmo que a gente segue, que a gente tem em mente. E assim como o modelo mecanicista e agora o modelo mecanicista e sistêmico, né? Sei. A forma de perceber, a forma que a gente tem de perceber aquilo que é. Paradigma, aquilo que a gente vem recebendo dos ancestrais aí de mão em mão, de tal forma que às vezes a gente nem se pergunta por quê, entende? Uhum. Faz sentido para vocês, meninas? Então, Mudança de paradigma. Começa em nós. Que bom que a gente não precisou ir para uma guerra e ver um monte de gente morrer para aprender isso, né? Essa é a riqueza da vida. De compartilhar aquilo que se viu, aquilo que se aprendeu. A gente consegue ter essa experiência e olhar para isso e tomar essa força aprendendo, lendo. Entende? Deixando entrar, integrando a vivência do outro. de alguma forma, o momento que nós estamos vivendo agora nos trouxe a morte, nos trouxe essa proximidade com a morte, né? O quanto que, se a gente parar para pensar onde que nós estávamos em março de 2019, o que nós estávamos fazendo, para onde que a gente estava caminhando. Quando a gente ainda escutava algumas notícias em relação ao que vinha acontecendo, mas aquilo não estava muito claro para nós. Aí, de repente, tudo parou, né? E aí, a gente, alguns meio que relutando, outros sem saber, porque não se tinha muitas informações a respeito, a gente simplesmente pausou. E naquela pausa, nos demos conta, muitos de nós, para onde eu estou indo. Onde que esse caminho que estou seguindo está me levando? Para onde? Né? Se a gente olhar para esse março de 2019, a gente vai ver que os caminhos que a gente estava seguindo eram caminhos que eram feitos pelo que, principalmente, por tudo aquilo que a gente acreditava como certo, era o nosso persevero, o nosso paradigma. Né? E esse cenário do Covid, ele nos trouxe essa quebra de paradigma.
nos trouxe esse momento de a gente olhar para nós, ver quem sou eu, o que eu estou fazendo e para onde eu vou. E quando a gente olha para isso, né, a gente percebe e olha para as nossas feridas e olha para as nossas forças. E muitos de nós, terapeutas, hoje, que estamos aqui, presentes, estudando, mesmo num domingo, né, tentando aprender, porque a gente não se torna terapeuta para ajudar os outros. A gente se torna terapeuta porque a gente procura as nossas dores. A gente sabe que temos dores internas e que essas dores internas precisam ser curadas e precisam ser tratadas. E a nossa procura surge a partir daquele momento, a gente olhar para dentro de nós e ver as nossas fraquezas, as nossas dores. E a partir dali, a gente procurar a nossa força, para depois que a gente olhar e ver essas nossas dores, aí, num outro momento, a gente sim, ajudar e contribuir com tantas e tantas pessoas que têm e que passaram por essas mesmas dores que nós, né? Ó, por falar nisso, Patrícia, tem uma parte legal. Lá na página 60, quando a gente entra nesse terceiro capítulo, ele coloca, ó, mas por que me decidi pelos missionários de Marian Hill? Os missionários de Marian Hill é justamente essa ordem que a gente está falando, religiosa que ele entrou, católica, não é? Então, ele mesmo se faz essa pergunta, mas por que me decidi pelos missionários de Marian Hill? Né? Aí depois ele vem com talvez eu quisesse, né? Lá na frente do livro, na leitura, a gente que já conhece sabe que depois ele fala que descobriu com a Sofia mais para frente que ele fez isso para agradar a mãe, né? Mas eu achei interessante, lá na outro parágrafo da página 61, ele começa a contar, então, o que é essa ordem, né, dos missionários de Marian Hill, não é? E ele coloca o seguinte, ó, na África do Sul e consagrada Santa, ó, a Ordem Masculina Católica Romana dos Missionários de Marian Hill teve origem em um mosteiro trapista, fundado em 1882 pelo prior austríaco Franz Pfanner, em um monte nas proximidades da cidade prontuária de Durban, na África do Sul, e consagrado a Santa Maria como padroeira, bem como a sua mãe, Ana. Assim surgiu a junção da palavra Maria, Ana e Hill, o nome de Marian Hill. Então ele pergunta, por que ele se decidiu a entrar como missionário em Marian Hill, e depois ele conta a origem dessa palavra Marian Hill, que é puramente mãe. A mãe do cara, a Nossa Senhora, entende? Então é como se ele se perguntasse, ele mesmo se respondesse, o que está buscando então? A mãe, não é? Está buscando a mãe. Então vem muito de acordo com o que a Patrícia disse, assim, a gente busca a água para sede que a gente tem, né? O legal é encontrar e oferecer para as pessoas o caminho para o mesmo poço. Dúvidas? Vocês estão muito quietinhos hoje, sei lá. Não flui o papo. Bom, em síntese, nós estamos trabalhando, já tem bastante tempo, né, com essa abordagem do Bert Hellinger, e esse caminhar aqui dele tem muito a ver. Foi um período de 6, 5 anos ali da vida dele que moldaram muito a forma como Hellinger é, né? O noviciado com introdução à vida religiosa e espiritual durou 1 ano. Minha rotina era a seguinte: de manhã, meia hora de meditação em conjunto. Depois, missa e orações em coro, com meditações individuais no intervalo. A isso acrescentavam leituras e palestras. Entende o que eu estou falando? Foi morte, guerra e horror, seguido de silêncio e meditação. Uma pessoa que é condicionada a esses extremos, assim, ela vai perceber a vida depois de modo muito diferente que o nosso, muito diferente. É por isso que faz total sentido a gente estar junto aqui para fazer debate e leitura
da obra de Hellinger, porque justamente essa abertura toda de percepção, também somado depois a um choque de cultura, né? Porque você conviver com pessoas vivendo de outra maneira, isso também expande a consciência de tal maneira, né? Somado a tudo que a gente vai ler ainda futuramente nesse trabalho, é o que direciona esse autor a ter apontamentos a fazer sobre absolutamente todo mundo, parece, entende? Parece que ele viveu todos os problemas, assim. Eu sigo você, câncer, sabe? Movimento de amor interrompido. Para cada coisa que acontece com as pessoas, parece que ele, de alguma maneira, sabe ver a origem, entende? Então, é por isso que vale a pena. Nós não fomos para a guerra, nós não andamos tão lado a lado assim com a morte, nós não estamos acordando 5 horas da manhã em um mosteiro todo dia para meditar, entende? O que nos resta é estar juntos, conversar, elaborar, fazer exercícios e buscar de alguma maneira essa percepção. Faz sentido para vocês? Eu posso agregar um pensamento aqui diante Por das favor, palavras e colocações? claro. O que está permeando entre as palavras de Bert Hellinger, que para mim está escondido, na verdade, nessa biografia que você está lendo, é quando nós falamos de medo e a nossa querida companheira nos colocou onde é que estávamos em março de 2019, onde é que está Bert nesse momento em que você está trazendo essas páginas desse livro, em que retrata guerras, decisões que ele teve que tomar, atitudes que ele teve que ter ali. Eu estou pensando aqui no medo. Eu imagino, como homem e eu como mulher, e eu estou aqui me colocando porque eu não tenho medo da morte. Eu encaro ela, ando com ela muito de perto, assim. É uma coisa que eu não tenho medo. E eu penso nele e nas tuas palavras e penso assim, nesse momento todo de guerra, de que eu estou preso, de que eu estou encarcerado e o que vai ser de amanhã, e no momento que eu saio pelas ruas de um outro país, todos esses medos de Bert, e se retrata no medo que nós temos hoje de enfrentar a perca ou a perda da vida, a perca de entes queridos, a perca da não aceitação da mãe e do pai e de todos os meus. Então, eu estou sintetizando tudo isso diante das tuas palavras e trazendo esta colocação, porque quando nós nos colocamos para que, como terapeutas, integremos todo esse conhecimento em nós e nos arremete a quanto medo nós temos também de entrar no campo sistêmico ou na ajuda ao próximo, no auxílio, no servir ao próximo e não conseguir o êxito de realmente auxiliar e entregar o meu todo. Então, quando você fala de tantos caminhos que ele está tomando e que ele tomou, e da morte, desse momento todo que nós estamos vivendo, dessa recuperação do nosso eu estou aqui pensando no medo, como ele é constante em todos nós, em todos os momentos, porque apesar dele não trazer isso no livro, quando nós falamos de guerra, mesmo sendo homem, eu fico imaginando todos os medos que Bert deve ter enfrentado. E estou me colocando aqui em todos os medos que eu tenho, até para entrar aqui, a gente lê lá o chamado, né? Olha, tem um grupo tal, estou convidando, né? Nossa, olha que medo, medo de me expor, medo de abrir a câmera, medo de falar. Então, eu queria trazer essa reflexão de como o medo, ele está implícito, ele não está explícito nas palavras, mas como isso retrata em todos nós, em meio a toda a vida de Bert também, não só a nossa. Eu só queria trazer essa reflexão. Gratidão. A gente que agradece muito, Débora. Muito. Esse capítulo trouxe para mim uma noção que a Patrícia tinha, a Paula tinha falado no nosso último encontro, que agora faz total sentido para mim. Anton Hellinger.
dá uma outra noção. Olhe nos olhos dele agora, quem tem o livro. Limpa a imagem de Bert Hellinger. Anton Hellinger. Esse é o ser humano que deixou a obra. Não é? Anton Hellinger. Faz questão de deixar aqui quais foram suas dores, qual foi a sua posição na família e suas dinâmicas sistêmicas familiares que o levaram até onde ele chegou. Quando a gente assiste um vídeo dele, a gente vê que ele está numa serenidade, numa paz. Eu atuo muito como mentor de consteladores e muitos deles, a maioria, nossa, mas eu fiz isso, será que eu fiz certo? Será que eu não fiz certo? Essa ansiedade, essa dúvida de será que eu fiz certo, se eu não fiz certo, ela só pode ser fruto dessa não serenidade, entendeu? Serenidade. A morte traz uma plenitude. Aqui é a arte de trazer essa plenitude da morte para a vida. Que nós possamos nos purificar também, purificar nossa percepção. E saiba que esse é um processo que não é fácil porque dá culpa. Esse óculos aqui da percepção, nossos ancestrais também usaram. Foi passando de mãos em mãos até chegar na gente. E agora, pode ser o constelador que for, pode ser quem for. Se a gente ensinar um novo paradigma. Primeiro eu preciso me sentir permitido, entendeu? É assim que a alma funciona. Muito bem. Felipe, Aline, pode falar. você falou primeiro, preciso me sentir? Permitido. Permitido. Sentir que eu posso fazer diferente dos meus ancestrais. Que é justamente o processo que a gente faz numa constelação. A gente recebe uma pessoa que está com a lealdade familiar, né? Não sei, seja o que for que ela está trazendo. Uma questão financeira, uma saúde, uma questão de saúde, seja o que for. Então, o nosso papel é trazer todos esses ancestrais aí que também sofreram aquilo ali, que a pessoa olhe nos olhos e diga, por favor, me abençoe se eu fizer um pouquinho diferente, não é? Só que quando a gente vai para a prática, vocês vão ver que isso é muito difícil de fazer. Quando a gente vê os nossos ancestrais aqui, com a nossa mesma dor que a gente, nossa, a gente fica orgulhoso, pronto. Ah, entendi, eu faço parte. Às vezes isso basta para a pessoa, entendeu? E vai lá tirar a bandeirinha dela, que ela não quer, não. Uhum. Lealdades invisíveis. Que mais? Mila? Quando eu li esse último trecho, né, com a qual agora a gente estava compartilhando, para mim, né, especialmente para mim, não teve esse sentimento de que
para ele, para o Bert Hellinger, foi muito sofrido e tudo isso, e é porque foi sofrido gera força para nós agora que é constelador. Na verdade, eu me conectei conforme eu fui lendo, com o meu próprio destino também, que o que eu faço, para mim, é fluido, muitas vezes é simples até, sabe? Para mim, eu desenvolvo, às vezes eu nem penso, eu vou lá, desenvolvo, eu tô lá, então talvez a gente pudesse também levar isso como constelador, que essas experiências, então, para quem está conectado, né, ele fala muito dessa... Ele estava presente ali com aquilo, ao mesmo tempo que tudo era muito novo. Então, o medo para ele era o que vem depois, e junto os movimentos interrompidos também pela falta de reconhecimento para a própria guerra que ele foi ou para algumas coisas que ele estava fazendo. Então, porque isso é o que ele precisava crescer internamente, né? Então, eu acredito que na postura do constelador, muitas vezes a gente está ali diante de uma situação que a gente também ainda não tem uma solução. Então, essa consciência de que eu estou ali para fazer isso, para ser o constelador dessa pessoa, para me envolver ali com aquela circunstância que a constelação está trazendo, isso sim me faz forte, isso sim é como se falasse para mim, é isso. Mas mais essa presença. Então, assim, às vezes né, se eu for tratar movimentos complexos mesmo, né, desde doenças já muito avançadas, difíceis, aquela, né, que nós fizemos que o filho estava internado com Covid, em parâmetros, assim, que o ser humano não tem acesso para curar. Assim, de eu ir lá, eu como fisioterapeuta vou lá, mudo um parâmetro, ele vai melhorar? Ele não estava mais ali. Mas quando eu aceitei fazer aquela constelação, eu aceitei pelo sistema familiar ali que pedia, né? Pelos outros aspectos que estavam ali, e não só por aquele doente. Principalmente porque eu tenho dentro de mim que, bom, por ele ali, eu vou estar fazendo por ele também, mas não há nada que eu possa ali modificar para mudar esse olhar dele já direto para a morte. E ele viveu. E o sistema todo, por quê? Porque o sistema todo desenvolveu. A gente viu o pai, né, ali com aquela dor, aquela angústia de não de não aceitar uma perda, mas de saber o quanto ele também tem responsabilidade naquele processo todo, daquela doença. Então, nessa leitura toda, eu pude ver, não como um sofrimento toda essa história do Bert Hellinger, mas de força. Não num medo, assim, mas num momento em que ele fica, assim, um pé atrás para saber o que vem depois. E aí cria alguns, talvez insegurança, mas aquele medo que veda o que não pode olhar à frente, esse eu não senti. Nem na leitura, né? nem ali naquela própria leitura. Então, talvez eu ainda precise estudar ainda um pouco mais mesmo para realmente me conectar com sentimentos de impedimento ali dele. Que aí, esses aí eu vi lá atrás, em outros livros, né, que ele fala ainda das ordens, aí talvez ele estava ali comentando um pouco mais, mas não sei se você sentiu assim também, não sei. Na verdade, foram as palavras dele, né? Ele coloca que a força que ele vem depois para tomar decisões, mesmo que as pessoas pudessem reprovar, olhassem para o trabalho dele, falar que é um charlatão, e ele não tá nem aí. Essa força advém de toda essa experiência, né? De terror e depois de busca, de silêncio, né? Então, foi mais pelas palavras dela do que uma percepção, sabe? Um sentimento que vem da leitura do que ele deve ou não ter sentido, né? No momento, porque aqui a gente... Exatamente na descrição, não tenho dúvidas que o que a gente viu é um terror. Uhum.
mas é diferente desse terror de paralisar, de estar paralisado e não conseguir fazer nada diante daquilo. Não sei se... Não, sim, eu não sei. Aí a gente entraria, na verdade, na subjetividade de como cada um sentiu a leitura do Hellinger, né? Eu, como estou conduzindo a leitura com vocês, eu vou precisar me restringir só ao que está escrito, né? Do que a minha percepção da coisa. Mas não sei, faz total sentido o que você está trazendo, né? Hellinger sempre foi um desbravador mesmo, né? Nunca foi né? Sei lá, pelo menos não sei, é aquilo que ele conta pra gente, né? Ele tá contando da forma dele, então é difícil falar, né? É difícil, eu falo do que tá escrito. Ele adquiriu força extra dessa experiência toda e eu acho que nós também podemos, de alguma forma. Agora, o que eu acredito lá do fundo do coração é que a gente não tem como saber como seria viver isso. Não fazemos ideia, não tem como imaginar, sabe? A realidade em si. Imagina nós aqui. Que a gente já tem um carinho, um apreço um por um aqui, a gente já sabe, já rola um respeito, né? Agora imagina a gente vivendo nesse contexto. Amanhã, acorda de manhã, metade das meninas aqui morreram, ou estão feridas, entende o que eu tô dizendo? Então, na pele mesmo, como que deve ser ali, e como cada um vai lidar com aquilo, é tão infinito quanto poderia, sabe? Como Então, o nosso curso, né? A gente ainda estava bem no início, quando começou a pandemia. E mesmo assim, continuamos, né? Mudou para o método online e fomos ali, realmente sem saber quantas pessoas apareceriam, né? Na próxima reunião, no próximo encontro. pois é. Nós vivemos isso, nós todos vivemos isso ali ao vivo, né? Faz parte da trajetória que não acaba, né? Se a postura fenomenológica veio depois de tanta coisa que foi vivida, tanto silêncio, tanta meditação, tanta observação, né? Se expor fenomenologicamente assim por uma constelação, está implícito tudo isso que a gente conversou aqui, tanto no capítulo de hoje quanto no passado, não é? Então, quanto tempo mais a gente precisa se preparar, se desenvolver? Todo o tempo que a gente se desenvolver do mundo. É isso que torna um psiquiatra de 30 anos de profissão incrível. Os 30 anos de profissão. O que nos torna um constelador incrível? Todos os anos que a gente dedica para isso, o tempo, os processos, as descobertas. Então, por favor, saibam que entrar no centro vazio, abrir uma constelação, abrir o campo, conhecer as ordens do amor, não é simples, não é pouca coisa. Acessar a intuição não é tão simples assim quanto ler e aprender e sair fazendo. É tudo isso que a gente está falando aqui. Vida, dor, superação. O que aproxima vocês, então, dessa atitude consteladora? O próprio processo, entende? De vocês mesmos. O próprio processo. E que nesse encontro a gente possa pensar, porque sabe quando que as pessoas fazem seus movimentos sistêmicos? Reverenciam a mãe, por exemplo, ou então deixam aquela arrogância toda para lá e viram pequenos na morte. Lá no caixão. Então, saibam que o nosso trabalho é oferecer que a pessoa faça isso em vida. Quão valioso isso é. Então, façamos nós os nossos próprios processos em vida. Pensar na própria morte é valioso por causa disso. Se eu morrer hoje, o que ficou pendente? Vixe, tem algo que eu precisaria dizer para uma pessoa. Vou lá e digo. Se você fosse morrer hoje, para quem você escreveria uma carta? O que você diria nessa carta? Já pensaram nisso? O essencial é simples. Vamos descansar?
A intenção é que a gente se aproxime cada vez mais da percepção expandida. Faz sentido para vocês? Porque é isso que a gente oferece para o outro, hein? Essa parte da trajetória do Hellinger também é importante e a gente segue em frente. Sempre um domingo sim, um domingo não. Não esqueçam, por favor, nunca esses encontros são abertos. Vocês podem convidar pessoas que vocês sabem que gostariam, enfim, qualquer coisa, tá bom? E também circular. Esse é o segundo livro, haverá o terceiro, haverá o quarto. O importante é que a gente fortaleça o nosso senso de união como constelador, porque daqui a pouco as pessoas vão começando a falar cada vez mais e a gente precisa estar preparado, né? A pandemia está forçando as pessoas a olharem para dentro agora, mas nós já estamos olhando muito antes da pandemia chegar. É por isso que estamos sendo colocados a serviço agora, entendeu? Então, já que estamos sendo colocados a serviços, vamos servir. Viemos para curar, não para ser curado. E essa é a hora da linha de frente. Vamos em frente? Bom, boas festas, não é, Patrícia? O que você acha? Natal, Ano Novo. Não sei se é todo mundo que comemora o Natal, mas é um momento de estar com a família, não é? E de justamente apreciar esse essencial que a gente está conversando. Então, desfrutem da companhia daqueles que vocês amam. Estar, né? Isso é bastante importante. Só para colocar, a nossa experiência, a nossa prática é fundamental, mas estar presente nela faz toda a diferença. Estar desperto, né? Isso é bastante importante, e esse é um espaço onde a gente convida terapeutas para estarem despertos. Em breve, a gente vai liberar o acesso para a nossa plataforma, onde vocês vão poder assinar, né? Ter uma assinatura, onde vocês vão poder ter mentoria, supervisão de atendimentos, agendar atendimentos, vai ter acesso a esse estudo de uma forma ainda mais aprimorada. Tá? Deixa 2022 chegar, né, Felipe? 2022 vem forte para todos nós. Será um ano de muita luz. E vamos em frente, hein, meninas? Muito obrigado mais uma vez. Bom domingo para todas. E continuamos em frente elaborando, porque quem quer conhecer mais profundamente as constelações familiares precisa conhecer a trajetória de Anton Hellinger. Tá bom? Muita gratidão. Muita luz a todos. Um abraço direto da Obrigada. França. Eu estou andando com o meu cachorro, esgotei e falei, ai, Abraço, meu Deus, estou morrendo de frio. Tá bem. Ai, Deus do céu. Um beijo para vocês. Beijo, pessoal. Beijo.